Seguindo em frente aqui com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, chegamos agora na Alachá Tet Zayin. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na 16ª Alachá. כבר נתבהר בסימן י"ב סעיף ג' די מרגיש בעצמו אפילו קצת הרגשה לצרכיו, אסור לו להתפלל עד שינקה את עצמו. Já vimos lá atrás que uma pessoa que ele quer rezar, ele quer fazer uma brachá, ele quer fazer o Kriyat Shema, ele não pode fazer isso no momento em que ele precisa ir no banheiro. Então, se alguém está sentindo que precisa ir no banheiro, primeiro tem que ir ao banheiro e depois rezar, depois fazer brachot. O Mikol Sheken Letfilat Shmona Esrei, mais ainda a Tfilat Shmona Esrei, que é a principal das Tfilot, que é o centro da nossa Tfilá, Shasur lo la'amod leitpalel, que a pessoa não deve rezar, não deve ficar de pé para fazer o Shmona Esrei, enquanto ele sente que ele precisa ir no banheiro. Então primeiro deve ir no banheiro e só depois começar a rezar. Esse é o modo correto de começar a rezar. Veolam, porém, o que acontece em mitchilá lo ergish klal. Se, por exemplo, na hora que a pessoa começou a tefilá, estava tudo em ordem, não tinha necessidade nenhuma de ir no banheiro, ele foi começar a rezar tranquilo. E de repente, no meio da amidá, ele sente que ele precisa ir no banheiro. O que a pessoa faz nessa situação? Lechatchila, a priori, não se deve rezar nessa situação, não deve começar a tefilá quando você precisa ir no banheiro. Mas aqui, você já está durante a tefilá, você já está perante a Kadosh Baruch Hu, você já chegou na reunião que você tinha, você está falando diretamente com a Kadosh Baruch Hu, o que faz nessa situação? Fala o Kitzur Shulchan Aruch, não se para. בין לגדולים וקטנים, יעצור את עצמו עד שיגמור ה-18 ולא יפסיק אפילו עם הרגשה גדולה מכל מקום, יעצור את עצמו כל זמן שיכול. A pessoa, não importa o que ele precisa fazer no banheiro, ele não deve parar a tefilá de 18, ele deve se segurar e terminar a tefilá como ele começou. Se está numa situação em que a pessoa realmente não vai ter controle, aí a situação é outra, mas a priori, geralmente dá para segurar, principalmente se a pessoa no começo da tefilá não precisava ir no banheiro, e de repente surgiu a necessidade, geralmente quando é no começo dá para segurar um tempinho até acabar a tefilá. Não deve se parar a tefilá de 18, a amidá, até que a pessoa chegue na brachá de Mevarech Amo Yisrael Bashalom, a última das brachot, a 19ª brachá. Depois a gente tem e tem o Elokai Netzor, lá já seria possível parar caso a pessoa realmente precise. Mas pelo menos até o fim das brachot, até a brachá de Mevarech Amo Yisrael Bashalom, que é a última brachá, não se deve parar. Fala que Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Yud Zayin. Irgish yatzeh mimenu ruach milemata, ve'efshar lo la'atzor. Alguém que ele estava durante a tefilá e agora ele não precisa ir no banheiro, mas ele tem gases, ele precisa soltar. O que ele faz nessa situação? Se ele não consegue se segurar aqui também. Então tem duas situações, depende se ele está rezando em casa sozinho ou se ele está rezando num lugar onde tem mais pessoas. E, obviamente, se ele consegue segurar, esse é o ideal. Mas a gente está tratando de alguém que realmente não consegue segurar, e embora essas sejam situações não muito legais de tratar delas, elas fazem parte do nosso dia a dia, consequentemente, elas fazem parte também da Alachá. A Alachá acompanha a gente em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do dia. Então, mesmo Alachot ligadas a necessidades de banheiro, elas existem, porque isso é parte da vida do ser humano, e a Torá, ela foca todos os aspectos da nossa vida. Então fala o Kitzur Shulchan Aruch o que se fazer nessa situação. Porque justamente o ser humano ele é formado de dois lados, diferente de animais e anjos, o ser humano ele tem um lado material e um lado espiritual. Durante a tefilá a gente foca no lado espiritual, na nossa tefilá, na nossa reza, nos nossos pedidos, a fala que representa o nível no qual o ser humano foi criado, mas de vez em quando o nosso lado animal, digamos assim, aparece durante a tefilá e a pergunta é como lidar com ele. Então fala aqui de Shulchan Aruch. Im mitpalel beveito. Se a pessoa estiver rezando em casa. Olech lechorav dalet amot. A pessoa vai 4 amot para trás, em torno de 2 metros, certo? Ele está, durante a tefilá, a gente está perante a Kadosh Baruch Hu. Então, se surgiu essa necessidade, a pessoa deve ir um pouco para trás, andar 4 amot para trás, ou latzadim, ou para os lados, para que não seja no lugar específico onde ele se encontra. O motzi aruach, o mamtina tchechale areach. Aí, se ele tem gases, ele põe para fora e espera o cheiro passar. Depois que o cheiro passou, vechoselim como ele pode voltar para o lugar onde ele estava rezando, ele dá os passos para frente, de novo para o lugar onde ele estava. Veomer, ele fala, é tipo uma brachá de Asher Yatzar, mas não é a brachá completa, é uma parte da brachá, e já que de qualquer jeito a pessoa já parou a tefilá, ele pode falar isso mesmo no meio da tefilá. Ele fala o seguinte: Ribon haolamim, yetzartanu nekavim, nekavim chalulim, chalulim, galui ve'yadua lefanecha, cherpateinu, chlimateinu, v'cherpa ve'chilma bechayenu, rima ve'tolea bemoteinu, ve'gomer tfilato.
A pessoa aqui perante a Kadosh Baruch Hu, devido à situação, ela reconhece, ela fala para Kadosh Baruch Hu, olha, você, Senhor do Universo, você reconhece como a gente foi criado, tem partes do ser humano que são partes elevadas, tem partes que são mais baixas, infelizmente a gente está nessa situação, a gente está nesse nível, então é meio que um pedido de desculpa pelo que aconteceu durante a Tfilá, e aí a pessoa completa a Tfilá dele normalmente, aparece no Mishnah Berurah uma dúvida, uma questão, se a pessoa volta exatamente para o momento onde ele parou, ou ele tem que começar a brachar na qual ele parou de novo. Às vezes a pessoa está no meio da brachá e vem essa necessidade, que ele não consegue se segurar, se na hora que ele volta para o começo da brachá ou para o momento específico onde ele parou. E se a pessoa não conseguiu segurar e não conseguiu nem dar os 4 passos para trás, e ele estava no meio da tefilá, certo? Agora a situação é um pouco diferente, porque né, no primeiro caso ele deu os 4 passos para trás, ele parou a tefilá dele, então ele pode voltar a falar essa frase e depois seguir em frente, mas se saiu sem controle da pessoa, no lugar onde ele estava, então a tefilá dele não parou ainda. Nesse caso, ele não vai falar o Ribono Olamim. Ou se, por exemplo, a pessoa está rezando na sinagoga, e embora ele não consiga segurar, ele vai ficar com vergonha de dar 4 passos para trás, todo mundo vai saber o que está acontecendo, vai ser um pouco estranho. Ele pode acabar se envergonhando. Nesse caso, caso a pessoa esteja em público e todo mundo vai saber o que aconteceu, ele não precisa ir para trás. Vegam lo yomar ribon, também não se fala esse ribon olamim, já que a tefilá dele não foi pausada. E sim, o que a pessoa deve fazer é esperar que passar o cheiro ruim, caso tenha um cheiro ruim, e depois ele segue a tefilá em frente, certo? Uma das questões da tefilá que aparece nas alachot é que se a pessoa está num lugar onde tem um cheiro muito ruim, não pode se rezar nesse lugar. Então, do lado do lixo, ou às vezes quando passa um caminhão de lixo, tem que prestar atenção para não fazer a tefilá nesses momentos. Alachá Yud Het. אסור לשב בתוך דלת אמות של המתפלל תפילת 18, בין מלפניו, בין לאחוריו, בין מן הצדדים. Alguém que está fazendo a tefilá de 18, a Kadosh Baruch Hu se encontra perante ele, é um momento especial do dia da pessoa, por isso não se pode sentar próximo a ele, dentro dos 4 amot, dentro dos 2 metros em torno da pessoa, na frente, dos lados ou atrás, não se pode sentar. Então, se tem alguém fazendo a tefilá de 18, se tem alguém rezando, você não pode ficar sentado, batendo papo ali do lado dele, porque a Kadosh Baruch Hu se encontra perante a pessoa, não é respeitoso ficar assim em torno dele batendo papo, conversando, sentando. Vem Yoshe, você mutar. Porém, se quem está lá sentado na frente dele, ele está rezando também, não tem problema. Então, se você começou a rezar do lado de alguém, ou tem alguém rezando atrás de você, você está no meio da tefilá e ele chegou na Amidá, ele chegou no Shmonai, você pode continuar a sua tefilá normal, porque você também está rezando para Kadosh Baruch Hu, você não está sentado batendo papo. E tem quem diga que não só se você tiver rezando, mas quem estiver estudando Torá também, que embora o estudo da Torá não tenha proximidade, digamos assim, igual o estudo da Tefilá, no qual o Kadosh Baruch Hu se encontra perante a pessoa, mesmo assim, já que a pessoa está estudando Torá, é permitido ficar sentado na frente de quem está rezando. Porém, alguém que ele tem irat dvar Hashem, alguém que tem muito temor a Kadosh Baruch Hu, e ele sabe que no momento da Tefilá, Kadosh Baruch Hu se encontra lá perante a pessoa que está rezando, ele não vai ficar sentado na frente dele, mesmo que esteja fazendo Kriyat Shema, porque embora você também esteja ocupado com a mesma coisa, com a mesma tefilá que a outra pessoa, de qualquer jeito, o lugar onde você se encontra, o lugar onde está a Kadosh Baruch Hu, você não vai querer ocupar o mesmo lugar, você vai se distanciar um pouco, ficar para o lado de forma respeitosa. Mas do lado de atrás não tem problema nenhum. Ou seja, se uma pessoa está fazendo a tefilá de Shmonai, se uma pessoa está rezando, fazendo a Amidá, não se pode sentar em volta dele para bater papo, mas quem estiver rezando junto pode ficar sentado sem problema nenhum. Alguém que ele quer fazer algo a mais, ele tem mais irat shamayim, ele quer fazer algo a mais, ele mesmo rezando não vai ficar na frente, mas do lado e atrás não tem problema nenhum. Porém ficar de pé não tem problema nenhum. O problema é ficar sentado. Quando um rei entra num salão, um rei entra na sala, ou quando o Hatan Hakalá entra no casamento, por exemplo, todo mundo se levanta. Todo mundo fica de pé perante a personalidade que se encontra aqui. Então aqui também, se tem alguém rezando para Kadosh Baruch Hu ficar sentado ali do lado, não é o certo, porque se a Kadosh Baruch Hu se encontra aqui perante a pessoa que está rezando, deve-se ficar de pé. Mas, então, todas as halachot que a gente viu agora sobre sentar, é realmente sentado, mas de pé não tem problema nenhum.
Mais uma alahá, só para completar esse ponto, depois a continuação também ainda fala desse assunto, mas uma alahá importante aqui, o tet, im ze yoshev adam chalush en limchot bo. Se, por exemplo, você chegou na sinagoga e você viu alguém sentado, batendo papo, conversando, ou sem fazer nada na frente de alguém rezando, geralmente você vai avisar, você vai falar para a pessoa, olha, a alahá diz que não deve se ficar sentado perante alguém que está rezando, não tem problema nenhum, mas se é alguém fraco, se é alguém que você sabe que vai ser difícil para a pessoa levantar, alguém idoso, alguém com problema nas pernas, alguém com alguma dificuldade, não tem problema, em limchotbo não se deve mandar a pessoa sair de lá.